Imagine a cena: o Monte Carmelo, o ar seco da terra castigada pela seca e a tensão de um povo dividido. Por 3 anos e meio, a chuva não caiu, uma punição divina pela idolatria que se espalhou pelo reino de Israel. De um lado, estão 450 profetas de Baal, os sacerdotes da rainha Jezabel, confiantes em seu poder e em sua popularidade. Do outro, está um único homem, um profeta chamado Elias, solitário, mas com uma fé inabalável, que se levanta para desafiar o rei Acabe e a nação inteira. O povo de Israel está em cima do muro, servindo a 2 senhores e colhendo os frutos amargos de sua indecisão. Elias os convoca para um desafio definitivo, um teste de lealdade e poder, que cada lado prepare um altar e um sacrifício. O Deus que responder com fogo do céu, esse será o Deus verdadeiro. O povo, em silêncio, concorda. Mas quem é este Deus a quem Elias serve com tanta convicção, a ponto de desafiar uma nação inteira? Ele é o Deus que não compartilha sua glória com ídolos, cuja história é a chave para desvendar a fragilidade da força humana quando confrontada com o poder divino. Elias, o profeta de Deus, é exposto a uma das maiores provações já registradas nas Escrituras. Por que a Bíblia nos apresenta um desafio tão drástico e o expõe a um dilema de vida ou morte? A verdade é que este não é um simples conto de moralidade. Sua história é um farol de fé inabalável, um elo crucial que ilumina a soberania de Deus e o poder da obediência. Mergulhe nesse mistério para ver como a atitude de Elias nos revela verdades eternas sobre como Deus age em nossas vidas. Os profetas de Baal começam. A poeira das orações e o cheiro de desespero pairavam no ar. Eles invocam o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, clamando, dançando e se cortando em um frenesi de desespero. Suas vozes ecoam pelo monte, mas o céu permanece em silêncio, sem resposta. A tática parece absurda, a fé é vã. A multidão assiste e a esperança de uma resposta se esvai. Elias, observando a cena, zomba deles, sugerindo que talvez Baal estivesse dormindo ou viajando. O silêncio, porém, se mantém. Essa decisão radical nos ensina uma lição crucial. A fé não é uma barganha. Ela não está condicionada à nossa compreensão. Os profetas de Baal acreditaram que podiam manipular seu Deus com sacrifícios e rituais, mas não obtiveram resposta. A verdadeira adoração, a que agrada a Deus, não depende de rituais vazios, mas de um coração que confia plenamente no Senhor. Chega a vez de Elias. A mão de Deus, que tantas vezes guiou o povo, agora dá a ordem de se aproximar. Elias repara o altar do Senhor que estava em ruínas, coloca a lenha e o sacrifício. Para tornar o milagre ainda mais impressionante, ele manda que derramem 4 grandes potes de água sobre o holocausto e o faz por 3 vezes. O altar, o sacrifício e a trincheira ao redor ficam encharcados. No último instante, Elias levanta as mãos ao céu e faz uma oração simples e direta. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. A intervenção divina não foi um golpe de sorte, mas a manifestação do poder de Deus que desafia todas as leis da lógica humana. O milagre não para por aí. A história foca não na força de Elias, mas no poder de Deus. Ela nos mostra que, em meio ao sofrimento e às provações mais intensas, não estamos sozinhos. O Senhor, o Rei sobre todos os reis, age para proteger o seu povo, mesmo quando ele parece invisível na narrativa. A dependência de Deus leva à vitória onde a lógica humana vê apenas derrota. A história de Elias nos ensina que nossa força não se apoia em planos humanos ou em nossa capacidade de evitar o sofrimento, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a obediência humana pode nos levar a uma situação de perigo, mas o plano divino sempre nos reconecta à fonte do nosso sustento e propósito. Essa revelação é a pedra angular da nossa fé. Não podemos depender de nós mesmos para encontrar o caminho da superação. A história de Elias também nos desafia a examinar nossa própria atitude em relação à idolatria. O povo de Israel se sentia seguro adorando a 2 deuses, mas essa dualidade os impedia de ver a verdade. A história nos convida a celebrar a misericórdia e a nos alegrar em perdoar a quem nos fez mal, refletindo o coração do Pai. A soberba dos profetas de Baal
representa a cegueira do poder e as consequências devastadoras do pecado. Eles tramaram o mal, mas suas ações se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Isso nos alerta para o perigo de fazer do nosso egoísmo uma forma de buscar satisfação, em vez de um reflexo de nossa gratidão. A história, portanto, não é apenas sobre o povo de Israel que foi lançado ao perigo, mas também sobre o poder que se dobrou e o Deus que restaurou. Ela nos mostra que, em nossa jornada, podemos estar tão perdidos na busca por aprovação quanto aquele que está no sofrimento. Deus nos ama em todas as situações. A figura de Elias é a mais crucial da narrativa. Ela representa o caráter de Cristo, que não mede o amor com base em desempenho. Ele suporta a injustiça e se alegra com a visão de sua restauração. Sua atitude quebra paradigmas de justiça humana e revela a essência do amor divino, incondicional, restaurador e sempre disposto a perdoar. A decisão de Elias de se expor ao perigo não foi uma garantia de livramento. Ele estava preparado para ser morto. Mas o amor, em sua imensa graça, superou todas as expectativas humanas. Esse gesto nos ensina que a graça é muito mais abundante do que nossa imaginação. A narrativa de Deus não é apenas uma história, é um convite, é um chamado para todos nós, sejamos aqueles que se sentem perdidos ou os que se sentem justos. O convite é para reconhecermos nossa necessidade de perdão e aceitarmos a alegria de viver na casa do Pai, onde o amor é a única regra. A atitude de Elias, que eleva sua fé acima de sua própria dor, é um símbolo do amor que há no céu por um pecador que se arrepende. É um ato que nos lembra que a salvação não é um evento solitário, mas um banquete de restauração, onde cada um de nós, ao voltar, encontra seu lugar à mesa. E o amor de Deus é tão grande que ele não só celebra a vitória, mas também busca convencer aqueles que se excluem. Isso nos revela a profundidade da misericórdia de Deus, que não desiste de ninguém, mesmo daqueles que, por sua própria justiça, se excluem da sua alegria. A atitude de Elias para com a promessa de Deus mostra que a graça é para todos. A maior tragédia não é o pecado de uma vida rebelde, mas o endurecimento do coração de uma vida que se considera perfeita. É um alerta que o orgulho pode ser a barreira mais difícil de superar. E o amor de Deus, um ato de pura compaixão, nos desafia a ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Em vez de perguntar, quem é o meu próximo? Somos levados a nos perguntar, de quem eu posso ser o próximo? O amor de Deus nos impulsiona a agir, a servir, a curar. Por fim, a figura de Elias nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Elias se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.